Olá, seja muito bem-vindo a mais um Starscast. Com certeza você já viu que nós estamos hoje em um cenário diferente. Nós tivemos um evento fantástico aqui em Vitória com os investidores da Stars. A gente falou muito sobre inovação, conversamos sobre as histórias das startups, o desempenho que elas estão de fato. E a gente teve uma reunião com todos os investidores aqui da região. E eu não podia deixar de aproveitar para fazer aqui um podcast contando um pouco das histórias de sucesso de alguns empreendedores que nós temos. Então, hoje, para esse momento, nós vamos ouvir muito das histórias de inovação, das histórias de negócio, de um dos nossos fundadores, sócios, do Jardel. Então, Jardel, seja muito bem-vindo. O Jardel foi aí um dos grandes líderes da inovação da ArcelorMittal. Hoje, ocupando cadeira na ASES, na parte da inovação da ASES, da Associação dos Empresários da Serra, e também no Inova Serra. Exato. Então, Jardel, eu queria pedir para tu contar um pouco da tua história, né? Como é que foi esse teu processo de ascensão dentro do mundo executivo, na ArcelorMittal, uma das principais empresas do mundo, uma multinacional gigante. Como é que teve essa ascensão tua dentro do mundo de inovação, inclusive dentro, né, da Arcelor? E depois a gente vai conversar um pouco sobre a inovação no Espírito Santo, né, que é esse nosso estado startup. Tá contigo. Prazer enorme estar aqui. Não poderia deixar de estar aqui com um convite seu, que é um ícone, um cara que a gente respeita demais nessa área. Eu iniciei tudo na ArcelorMittal, ainda CST, que carinhosamente a turma ainda chama, muitos ainda chamam de CST, mas ArcelorMittal aqui em Vitória. Comecei como engenheiro especialista em projetos, e a gestão de projetos sempre esteve associada a essa parte, em algo que a gente não chamava inovação, mas era inovação interna, né? Mais ou menos que época isso daí? Isso em 84. Tá. 84 eu entro século passado mesmo, gente. São 38 anos que eu trabalhei por lá. E nessa visão eu fui selecionado por essa habilidade característica de gostar de inovação para fazer mestrado no Canadá. Numa visão muito interessante de ter um lab pequeno, nós éramos 14 pesquisadores só, que ia trabalhar sempre casado com universidades e institutos de pesquisa. E a formação no Canadá e não nos Estados Unidos foi uma opção para menos cadeira científica, menos disciplina e mais laboratório, para a gente entender como selecionar as condições laboratoriais, as condições de contorno que vão gerar uma boa pesquisa, para gerenciar os nossos projetos que iam estar em outros institutos. Mal sabia eu que isso seria tão importante lá na frente. Na volta eu coordeno a pesquisa, esse núcleo pequeno de pesquisa que tinha na Arcelor, e promovido a gerente, passei por inúmeras posições, gerente geral de engenharia, fiz projetos enormes como a reforma do maior alto forno das Américas, e fui também gestor da planta da ArcelorMittal no Sul, lá em São Francisco do Sul, em Joinville, onde residi por 2 anos e tive aí essa experiência. Num parênteses aqui, eu sou nascido em Cleveland, nos Estados Unidos, voltei para o Brasil bem novo. Então é um podcast internacional. Mas perdi o sotaque do inglês rapidinho, que eu voltei com 6 meses, né? Então já chorava em português mesmo. Só fazia um gugu da depois foi embora. Mas e vim mudando com meu pai de Volta Redonda para o Rio, do Rio para Belo Horizonte, de Belo Horizonte para cá, da cá para Toronto, Joinville. Isso me deu a capacidade de estar pronto para a mudança, de estar preparado para o novo e curtir o novo, mesmo que ele trouxesse angústias e ansiedades das perdas das relações anteriores, que depois você descobre que não se perdem, né? Você vai ampliando, na verdade, toda essa formação me ajudou muito quando me chamaram para essa proposta de abrir o conceito de inovação aberta na Arcelor com o programa Inove-se, que é o lab de inovação aqui da ArcelorMittal Aços Planos. Vocês começaram isso que ano? O convite foi em 18, a gente inaugura em 19, novembro de 19. E nesse processo a gente faz um benchmark muito grande com onde estavam esses hubs,
Cubos e Nova Brás da vida, e onde é que estavam funcionando processos nesse modelo, e a gente então escolhe montar um hub dentro da ArcelorMittal, uma indústria siderúrgica com umas características de acesso restrito pela característica de uma usina como essa para aspectos de segurança e mobilidade dentro da planta para garantir a segurança de todos que lá transladam. Dentro desse universo de inovação industrial no Brasil, imagino que vocês foram um dos precursores, né? Sim, o primeiro lab de inovação aberta na siderurgia mundial foi da ArcelorMittal em Belo Horizonte, o Assolab. Em Belo Horizonte está a ArcelorMittal Longus, que seria a parte de arames, vergalhões, cercas, arame farpado, fios, que é mais próximo com o customer, é mais B2C do que a ArcelorMittal Planos, que são tubos e chapas que vão geralmente atender alguma indústria de processamento automobilística, linha branca, etc. Tal. Então, essa necessidade de aprimoramento mais ágil e veloz em termos de produto estava mais premente em Longus, que inaugura o Assolab com 1 ano e meio à nossa frente. E nós monitorando passo a passo os aprendizados dele para trazer isso para dentro da Arcelor. E a gente cria um modelo híbrido com um lab dentro da planta, porque 85% dos funcionários da Arcelor naquela altura trabalhavam em Tubarão, aqui em Vitória. E seria mais fácil fazer, então, a transformação cultural para fazer, de fato, um processo de transformação digital a partir do início de cultura dentro da planta, mas com a certeza de que a gente podia fazer conexão fora. Então, análogo ao que a gente tinha feito lá na pesquisa, que tinha uma pesquisa interna casada com novos institutos, a gente fez isso. Por exemplo, em Vitória tinha parceria com o Findeslab. Em Santa Catarina, nós temos uma unidade lá, nós fizemos uma parceria com a CAT, lá no Ágora. No Ágora Park, a gente montou uma unidade também avançada da gente. Fizemos parcerias aqui também com Base 27 e aí conexões com muitas pessoas. Essa foi a relação que eu tive com o Inovice, e o acordo era montar o plano, dar a ele a governança e a capacidade dele existir por si só. E aí eu aposento da Arcelor em dezembro de 22, e a hora que a ASIS fala: pô, estão precisando de um diretor de inovação, porque a gente está abrindo uma associação, que é a Associação do Polo Nova Serra, que é o casamento. E é até interessante para quem não é do estado, né? Porque normalmente as pessoas têm a percepção de que a capital é a maior cidade. Mas no caso, Serra aqui é uma cidade quase o dobro do tamanho, né? A cidade é realmente bem maior do que Vitória, né? Tem um PIB, né? É o maior PIB do estado, não per capita, e tamanho. E é uma natureza industrial que está na vocação de Vitória, essa visão de ilha, de ser menos industrial, mais técnico. É interessante que nós estamos... basicamente, a essência da nossa formação da ArcelorMittal era, até comprar P100, eu já não mais lá, mas era Vitória e Santa Catarina, e esse casamento Floripa-Vitória é muito parecido. Essa visão tech e querer uma vocação menos industrial, e a indústria está, por exemplo, em Joinville, onde a gente estava. Muitas pessoas não sabem disso também, né? Joinville é maior do que Floripa, assim como no caso aqui no Espírito Santo, né? Serra é maior do que Vitória. São cidades industriais, né? Frente às suas capitais, que atuam muito em serviço, em turismo, em tecnologia. Isso mesmo. E essa relação foi o que a gente aprendeu nesse convívio. E aí abrimos essa frente do Inovice por lá. E aí, voltando para a ASIS me convida porque a associação estava nascendo, que é o casamento
Da antiga tríplice hélice, que hoje tem hélice, a beça, né? As pessoas já chamam de todo tipo de hélice. Mas pelo menos é fundamental que era academia, governo e empresa que trabalham no programa de ter uma ambiência e a gestão da ambiência de inovação da Serra para ela progredir e continuar na velocidade de crescimento que ela estava, que eu fiz com muito prazer. E a gente vai voltar a falar sobre o ambiente de inovação no Espírito Santo, e aí eu volto a tratar o que eu encontrei lá. Então, essa é a formação histórica de como que eu chego aqui, passando por toda essa visão na empresa. E dentro da empresa, vivi desde a garantia de qualidade e gestão de patentes, propriedades intelectuais, compliance, e esse rigor que estava no sistema de auditoria, até o P&D com uma visão bem de modernidade, inovação disruptiva, e no meio do caminho, engenharias, novidades, gestão de projetos, investimento, grandes vultos de dinheiro, mas perspectiva de prazo, né? E essa visão da modernidade, dessa gestão ortodoxa em cascata contra uma visão de Scrum e metodologias ágeis, aonde que eu consigo aplicar isso num projeto aonde que parte é aplicável? A gente viveu isso tudo junto à ArcelorMittal e, sem perceber, eu estava mais preparado para viver inovação aberta que imaginava, mas tão cru quanto se imagina quando se começa. Então, tinha uma base, mas a casa estava só com boas fundações. Mas a história, acho que bem resumida, é essa. E como você tem enxergado a mentalidade do empresário dessas grandes corporações? Porque é muito interessante que toda a tua bagagem de conhecimento de inovação vem muito da indústria tradicional. Sim, Né? Então, tanto as sim. indústrias quanto as companhias tradicionais. E hoje, né, nesse período agora, como que você está enxergando essa mentalidade das pessoas com relação à inovação? Ou ainda está naquela lógica da inovação incremental? Para mim, do ponto de vista de formação, foi uma bênção estar na ArcelorMittal. E ela nasceu, o CST, exportadora. Exportava quase que 100% do que produzia para os 5 continentes. E essa visão internacional de atender demanda de alta qualidade e conexão com a fonte mais ágil de informação, de know-how que poderia ser adquirida, fez parte do DNA, porque a antiga CST, né, ela nasce trinacional. Nasce japonesa pela Kawasaki Steel e nasce italiana pela Finsider, né? E essa proximidade de abrir as portas das necessidades de tecnológica fora e atender um mercado altamente exigente, que é o mercado de exportação, gerou uma cultura tanto de qualidade quanto de alta performance e continuidade de inovação que estava pertinente. Tanto é que eu vou fazer o mestrado pela Arcelor em 89. Eu estava contratado em 84, a empresa dá o startup em novembro de 83. Ou seja, esse ciclo de perceber que precisava de pesquisa e desenvolvimento foi curto, logo depois do startup. Mas quando ela começa a ser adquirida por grandes empresas, né? Arcelor, depois ArcelorMittal, passa a ser a maior siderúrgica do mundo, houve um momento, e falo isso hoje de fora com tranquilidade, porque essas são frases abertas que a Arcelor usa mesmo, né? Que em um momento ela acreditava ser suficiente ela mesma. Eu tenho planta no mundo todo, eu tenho conhecimento e dores que podem ser compartilhadas, e isso desde a aquisição da Arcelor, que remonta ao século passado, né? Ao comecinho desse século, ela já monta uma base de dados de conexão, de benchmarking entre as empresas para todas as variáveis que tinha possível, que você pode imaginar: qualidade, custo, performance,
E aí você conseguia comparar quem que era o melhor e fazer essa troca de figurinhas, quais as melhores práticas. E em algum momento a gente imaginou essa autossuficiência até que não. Especialmente quando veio a internet e esse universo de expansão de uso de IA, fez com que a gente começasse a falar assim, não, a gente não se basta e a gente precisa ter esse processo de nos aproximar da startup. Foi quando a gente abriu para a inovação aberta. Então existia no gestor interno essa percepção da necessidade de melhoria contínua, sim. Mas imaginar que fazer inovação aberta com uma startup seria semelhante, e não é. E é muito diferente. E esse é um aprendizado de duas mãos. A startup está doida para entrar numa grande corporação, mas não a conhece. E aí não sabe como... Tem um choque cultural muito grande, né? E a gente quer que o cara venha, cadê seus procedimentos, cadê suas práticas, cadê seus modelos? Assina aqui, mas o que é isso aqui? É um compliance. Se você parar a minha usina, a cada minuto você vai gastar 1 milhão de... Mas como? Eu não faturo nada, eu não estou nem no break-even. Tinham acordos que eram tradicionais de compliance que não se aplicavam. A gente teve que fazer os nossos aprendizados, né? E a convivência com a startup mostrando a agilidade do processo de decisão e a crítica ao nosso gigantismo, né? O famoso lancha e o Mas isso que é transatlântico, uma né? simetria complicada, né, de informação, porque a startup ela tem poucos clientes, tem uma complexidade baixa de Exato. atuação, né? Principalmente as que estão no início, né? Uhum. E aí elas têm uma super solução, querem entregar para uma empresa como a Arcelor, mas a Arcelor e outras gigantes também, elas têm toda uma complexidade de operação. Então, Exato. é o que falou, 1 minuto parado é um prejuízo de milhões. Uhum. Então, existe uma simetria muito complicada nesse ponto, porque para startup é uma coisa muito simples. É só a gente ir lá e fazer alguma coisa, mas ao mesmo tempo, para a empresa, esse só ir lá e fazer alguma coisa pode realmente Então, representar a cabeça de muita gente, né? dentro da empresa, a percepção de que errar rápido e consertar rápido e errar é a forma mais rápida de aprender. Numa empresa onde vidas, que essa talvez seja o maior valor de uma ArcelorMittal, mas vidas estão em jogo e a capacidade produtiva também, em que você faz uma bobina a cada 120 segundos, então você parou 1 hora, você tá perdendo milhões mesmo. Então eu não posso apresentar uma solução em caráter MVP Para ver o que vai dar, né? e até um piloto é uma condição. E essa compreensão da startup de que eu posso fazer o plug lá e play não é exatamente simples. Agora, da mesma forma, então tá, eu vou fazer na minha autossuficiência. Os processos de geração dessa solução dentro da empresa geram anos. Ele está pronto. E aí, como é que a gente vai mudar? E aí, o grande ambiente do Inove-se é um ambiente de adequação cultural. Do cara que vai acolher a nova solução e da startup de vai entender. Você vai adorar ter a logomarca de uma grande corporação no seu pitch. Vai Sim. valer a pena esse sacrifício. E você, Arcelor, vai adorar a velocidade com que essa solução vai ser implementada. Então, o que a gente pode moldar de flexibilizar cada um desses processos? E um lab desse, para mim, ele é muito mais cultural dessa conexão do que, de fato, um lab de execução. Ele é muito menos maker, porque os makers estão muito mais dentro das startups ou das universidades do que dentro do lab mesmo. Eu não sei se você pode contar, mas teve algum case ali de inovação aberta que deu algum resultado prático de alguma startup, de alguma solução externa? Temos diversos, né? Diversos processos. Quando eu estava lá ainda, a carteira de projetos estava na casa de centenas, né? De projetos.
que estavam andando. Então, desde processos que controlavam a emissão de gases, né, e preventivamente, a partir de não mais da ação do homem, mas da identificação de algum sensor, ou um sensor realmente IoT, ou uma visão de imagem, alguma coisa nesse sentido, ou linhas de produtividade que podem ser feitas para melhorar a qualidade de produto, inspeção de defeitos por imagem, muita coisa na área de segurança, né, de prevenção, de trabalho em espaços confinados, ou coisas desse sentido. Então, Isso nossa, tem acaba sendo muita atividade. fundamental porque é inovação que está gerando ROI de fato, né? Que está gerando retorno ali, né, para a É. companhia, né? Isso é E a fundamental. gente vai aprender. Por exemplo, você vai, por exemplo, eu lembro que a gente trabalhou com o Finds Lab, tinha programa de desafios lá no Finds Lab. E aí, vamos escolher um desafio para um ano, né? Para o cara implementar em um ano. E escolher um desafio com a complexidade que vai durar um ano é difícil. No meio de tantos, né? Porque ele não pode durar 3 meses. Você está jogando recurso fora. Mas ele não pode ser complexo a ponto de durar 3 anos. Você vai fazer um projeto primeiro que não vai gerar a satisfação de ter o resultado na velocidade que você quer. E depois do programa você vai ter recursos implementados a mais para o desenvolvimento desse projeto. E nós erramos muito, com muita tranquilidade na seleção desses desafios para acertar essa complexidade do que a gente vai entregar para o mercado. E a outra é maturidade. Qual que é a maturidade da startup que a gente quer com o papel que você tem social? Por exemplo, o Espírito Santo nasce em 2019, àquela altura a gente tinha 88 startups no estado todo. Algumas maravilhosas, mas a maioria recente. E eu preciso fazer, uma das pilares do Inovos àquela altura era ampliar a base de startups. Então, eu preciso fazer conexões com startups capixabas, mas que tipo de desafio eu vou entregar para uma startup que está numa fase seed, ainda inicial, né? Mas os grandes projetos, aqueles que vão dar ROI e vão fazer com que que a corporação invista mais em inovação, porque percebe de fato o valor, essa geralmente a gente fazia com startups àquela altura mais de fora. E fazendo isso é um aprendizado do dia a dia, da visão, e fazendo com que esses caras trouxessem CNPJs e filiais para cá, de tal forma que essa volume de startups crescesse. É um filme mesmo, né? Não é fotografia. E é um aprendizado muito interessante que tem, né? Dos dois lados. O pessoal da área de suprimentos, pesquisa e desenvolvimento e o próprio Assoleb juntos fizemos um trabalho àquela altura de simplificação dos processos, por exemplo, de contratação. Você vai fazer uma contratação de uma startup, você vai passar por todo o rigor de cadastro de um fornecedor, ou dos compliance que ele precisa ser submetido, ou de licitação. Você vai trabalhar com startup, eu não posso licitar, praticamente só ela tem aquela solução. E aí foi uma compreensão muito legal da área de suprimentos, da área jurídica e da área de tesouraria, para ajudar a fazer com que esses processos sejam mais fluidos, muito mais ágeis, e fazer contratações que antes eram feitas em meses se transformar em semanas, ou até uma ou 2 semanas, para esse processo se concretizar. E mais do que isso, puxa, isso aqui é inovação, vamos marcar com um X que talvez eu consiga me beneficiar disso por incentivos fiscais, por exemplo, lei do bem, né? E esses processos foram construídos na medida que a gente vai tendo esse conhecimento. Então, a entrega de um programa como esse leva um tempo de conhecimento para gerar essa cultura que vai facilitar que os processos sejam refeitos e agilizados mais à frente. E aí você precisa, voltando lá para a pergunta, você precisa de líderes visionários que continuem bancando esse processo,
que é o que acontece na Celó e tantas outras aqui no Espírito Santo, né? Bacana, bacana. E, Jardel, entrando um pouco na relação agora do Jardel com a Stars, né? Uhum. Como é que tu conheceu a Stars? Como é que foi esse contato teu? Coincidência da vida é legal, né? Quando a gente monta o Inovice, a gente precisava fazer como é que vai ser o lab? Como é que vai ser fisicamente? Como é que vai ser o playbook dele? Como é que vão ser a governança desse processo, etc. e tal. E a gente chamou a Fluid. Fluid era tão nova quanto nós, mas muito bem recomendada pelo ecossistema. E aí foi ele que eu conheci Hélio e André. E essa relação com a Fluid dentro da Celó durou talvez 3, 4 anos, assim, continuados, né, de consultoria direta para o Inovis, até ele ganhar maturidade e conseguir seguir por si só. Mas nessa relação foi que o André, diante conhecendo você e vendo a oportunidade, me aciona. Acho que o Jardel vai gostar dessa ideia. Foi assim que eu conheci. Eu lembro até o café que a gente tomou, o primeiro café ali. Ah, é Eu não lembro o verdade. nome agora, mas aquele ambiente externo que a gente tomou, que era um local muito bacana ali. Não sei se foi bambu, não lembro qual foi. Era bambu, É. acho que é bambu. E assim, foi muito bacana, porque agora a gente está finalizando o primeiro ciclo, né, Sim. desse grupo que foi formado, mais de 100 investidores, né, que nós formamos ali entre 20 e 21. E como foi a tua experiência, né, ao longo desse tempo? Qual que era a tua expectativa e qual que foi a realidade? No primeiro momento, eu lembro que eu falei, bom, eu quero, se eu puder, eu quero fazer parte do conselho. Porque o principal retorno que eu quero é aprendizado. E àquela altura eu estava ainda no Inovice e muito menos uma visão de investidor, ainda que eu soubesse que poderia ser um bom investimento, sim. Mas era conhecimentos e como que era o olhar para uma startup. Eu me lembro de uma formação, a formação em Kellogg, Fundação Dom Cabral, e a minha visão financeira não conseguia muito conceber que você fazia um valuation de um cara que nunca tinha emitido uma nota fiscal. Como é que eu trago a valor presente um fluxo de caixa zerado e falo que vale 10 milhões? Tem uma coisa maluca nesse processo que eu preciso entender. Porque ele existe no mundo inteiro afora. E eu acho que nesse aprendizado foi até bom, porque o mundo meio que aprendeu, porque chegou um momento que os unicórnios nasciam as dúzias, e aí já não eram mais unicórnios, já eram cavalinhos e pôneis. Eu tinha perdido um pouco a noção, porque o valuation estava meio que um castelo de cartas piramidal, aquela loucura do valuation que acontecia. Principalmente no pré-2020, né? Que foi aí Exato, o exato. grande boom que deu realmente. E que é antes da gente, né? Mas quando a gente nasce por ali, né? E esse era o aprendizado. E você sai nesse ciclo inicial, entendi. É a consistência da ideia. É o olhar do cara. A qualidade do projeto. Isso tudo eu sei medir. Fiz isso a vida inteira. E eu consigo entender, então, por que eles dão, porque o Tanson é o mercado que ele quer abocanhar, faz sentido a lógica do mercado que ele quer abocanhar. Ou então você vai falar, não, cara, você está sonhando com esse número que você quer abocanhar, mas na verdade esse número é bem menor, mas ainda faz sentido investir em você, mas o valuation é um pouco menor, a precificação que você está propondo, eu não acredito. Essas coisas são parâmetros que estão dentro do nosso parâmetro de controle, para poder fazer a crítica. Mas o cara, a ideia, a visão, pô, esse fluxo foi sensacional. E mais do que isso, é método. Como que eu consigo fazer esse dinheiro ser smart mesmo? Como que eu consigo ajudar esses caras sem entregar para eles burocracia? Faça esse canvas, preencha esse mapa. E eu ganhei o que com isso? Ficou. Não, você precisa dessa. Esse apoio eu acho que foi
um processo que a gente aprendeu, eu digo a gente enquanto stars, né, mas na gestão de vocês, da condução do dia a dia, aprendeu rápido a essa adequação a partir da qualidade dos caras que foram selecionados, e aí a qualidade é do processo de seleção para trazer gente que tem bom feedback para nós. Cara, me ajuda, mas não me dá mais trabalho do que eu já tenho, que eu sou startup, eu sou pequeno. Então, o que você pode me ajudar do ponto de vista de mentoria, de apoio, de norte, de conexões, e esse processo foi internalizado dentro da SNAD da Star de uma forma muito brilhante, muito ágil. E eu tinha processos de investimento em outra aceleradora que era mais uma relação mais formal com o investidor. Relatórios periódicos, as informações muito bem preparadas e entregues, não tem nada, não é nada nesse sentido. Ela era muito mais humana, muito mais próxima, e essa visão de aprendizado que eu consegui ver. Então, ela nasce de uma visão e ela veio se concretizando, e eu vendo o aprendizado, tanto meu quanto de vocês. E é legal que vocês têm na franqueza, que eu acho que é uma condição tanto sua quanto do André, de apresentar a vulnerabilidade como uma força. É meio Brené Brown. Essa. E só o cara seguro é vulnerável. Só o cara seguro de si é vulnerável. Quem é inseguro é o chefe que dá bronca, cara. Que bate na mesa e que xinga alto. Porque ele não consegue sustentar o feedback negativo que veria se ele não fosse de outra forma. Inclusive, essa frase eu vou anotar, achei muito bonita, tá? Né? Achei bem tem uma complexidade nela muito interessante. Né? Só cara seguro é vulnerável. Isso tem uma mesmo. complexidade em volta dela. Tem um processo semântico bem interessante. Isso. Porque, na verdade, você se reconhecer seguro. Eu não tô me importando o que você pensa de mim. Eu sei quem que eu sou, cara. Tô fazendo certo. Mas nesse tema eu preciso de apoio. Eu tô sentindo uma fragilidade. Vocês apresentam essas fragilidades com o plano de ação que fez com que aquele processo fosse revisado. Para nós. Até pedi para comentar, antes aqui do podcast, a gente estava falando. Teve um exemplo específico que tu deu sobre a questão do ROI e do ROI ajustado. É verdade. Se tu puder comentar, é porque ontem a gente teve uma reunião com os investidores de apresentação de resultados, do fechamento de ciclo, e tem um ponto específico de um slide que a gente comenta o ROI dos investimentos. Então, se tu pudesse comentar, eu achei muito legal essa tua percepção, e de maneira alguma a gente fez de maneira intencional, foi realmente para prestar contas mesmo, mas é legal a percepção que gerou para ti, isso foi muito legal. Porque na verdade, tendo vivido na inovação e mais próxima dessas instituições aceleradoras, a gente tem muito acesso a relatórios, né? E é comum, a informação comum é o retorno do investimento do smart money, do dinheiro que foi feito para fazer aquele processo fluir. E esse número é meio que normal do mercado e ninguém questiona. E esse número é um número que vocês apresentavam sempre, historicamente. Nesses relatórios, eu não sei se é porque eu tenho visto as prévias ou não, mas pelo menos os mais recentes, eu vi uma coluna do ROI ajustado que é o seguinte: tem parte do investimento que a gente fez para girar o processo Stars e não para acelerar a startup. Mas só que o seu dinheiro está nas duas pontas, bicho. E aí eu te apresentei esse ROI ajustado. Quanto que seria isso se você considerasse o dinheiro inteiro? Tirando todos os custos, né? Tirando os custos, quanto que é de fato o retorno? Isso é uma visão que não tem no mercado. E é uma visão de franqueza que dá muita confiança para o investidor. Então mas vai diminuir o número, quantas vezes, né? O múltiplo. Normalmente quando tira custo, o lucro fica melhor, né? O múltiplo vai diminuir, rapaz, vai ficar pior. É a vulnerabilidade do cara seguro.
é a vulnerabilidade de ser franco. Eu não pago conta por ser ético. Eu ganho credibilidade junto aos meus investidores por ser ético. Aquela coluna, para mim, é isso. Muito legal. E eu tenho essa visão de que, pô, isso é legal. E eu sinto que na gestão de vocês tiveram que mudar. A gente estava realmente, talvez no começo, tinha um método muito formal que a gente queria que o cara preenchesse todas as ferramentas que a gente tinha programado no método, mas tinha um cara muito mais avançado que já tinha feito aquilo. Ele ia preencher de novo para nada. Para dizer que a ferramenta tinha sido preenchida. Isso era a famosa burocracia. E isso é o feedback de ter selecionado um cara que é capaz de te dar um feedback desse tipo e a gente conseguir ouvir e aprender. Então, esse olhar continuado é que me dá a visão de que eu fiz a opção certa de estar junto a vocês. Porque para mim é aprendizado contínuo. Basta ouvir, ter olhos para ver, né? Porque eu não sei quantos que olharam por ROI ajustado e tiveram esse feeling que eu tive. Mas para mim foi uma comunicação de uma ética e de não ter temor de apresentar um número que eu talvez considerasse piorzinho, né? E eu confesso pra ti que a gente fez simplesmente porque a gente pensou assim, se fosse o meu dinheiro, eu quero saber o quanto eu investi, o quanto gerou de retorno na linha final. Né? Então não adianta a gente simplesmente colocar ali o ROI com relação à parte do dinheiro, mas não com relação aos custos, né? Que é o normal de mercado. Então a gente fez simplesmente por isso. Mas por isso que eu achei muito legal esse teu feedback, Jardel, porque é uma coisa que a gente fez ali simplesmente por transparência mesmo, de fato. Uhum. E às vezes a gente acaba não tendo do lado de cá, né, a percepção que o outro lado tem. Né? Então pra gente realmente foi bastante valioso. Eu achei muito legal. Deixa eu te perguntar, agora a gente está finalizando o primeiro ciclo, né? Foram 3 anos, né, de investimento nas startups. Claro que a gente vai continuar prosseguindo, né, com o acompanhamento. Mas fruto do nosso caso muito bem sucedido aqui no Espírito Santo, numa reunião de conselho, né, a gente conversou com todos os conselheiros e todos foram unânimes e a gente expandiu o projeto para além de Vitória para ser um projeto capixaba, né, para ser a Stars Espírito Santo. Então agora a gente entra num novo ciclo e agora de fato a gente está formando, né, como um todo a Stars Espírito Santo como um todo. E nesse sentido, né, tu era uma das pessoas que estava na reunião, tu apoiou e tu segue nesse novo projeto. Por que você decidiu seguir na Stars Espírito Santo? Bom, tudo que eu disse aqui dá a credibilidade para continuar. E com um processo agora reconhecidamente muito mais maduro, muito mais robusto. E isso dá mais confiança. Mas junto com o processo, tem mais expansão de oferta de serviços, de conectividade, de palestras, de mentoria ou de um one-to-one entre os investidores, porque certamente tem alguém que vai ter um match legal comigo para a gente conversar e, no mínimo, tomar um vinho e sair melhor do que entrou. E que, convenhamos, é um grupo bem qualificado. E é verdade. Isso é outro ponto de confiança para continuar, porque os investidores que estão aqui são a turma que você olha e se sentiu orgulhoso de fazer parte do grupo, né? Então isso estava muito evidente, mas essa expansão de maior conexão, de maior explorar essa parte de conhecimentos e desse processo que vem junto com o processo de avanço junto às startups, me atraiu também bastante. Era o processo que eu pensei lá à frente, lá atrás. Ele veio, mas agora ele ampliou. Era um pouco disso que eu queria, né? Dessa conexão e essa capacidade de compreender que A vai casar com B, ou a possibilidade de você... Ontem a gente teve um pouco desse gostinho, né, de fazer parte de uma mesa diversa.
né? Então, selecionando os membros da mesa foram selecionados para serem diversos, complementares e interessantes, né? Ou seja, e isso faz parte de, pô, que área que você está fazendo aqui? Eu tive o prazer de ter 2 startups que se apresentaram, então a curiosidade ficou enorme. Como não deu perguntas e respostas, não deu tempo do processo, foi ali na mesa que a gente foi possível de conectar. E isso é bem interessante, o modelo. E ele tem histórico agora. A gente passou por um processo de confiança nas pessoas e agora nós conhecemos essas pessoas que respaldaram esse processo com um procedimento que cai muito próximo dos meus valores. Mas mais do que isso, agora tem resultado, né, velho? Então agora o meu universo de risco diminui, né? 3 anos atrás era uma coisa. Agora tá fácil entrar, né, no grupo, né? Exatamente. Então agora é muito mais tranquilo. E se você tiver em dúvida, me dá uma ligada, que eu posso te ajudar a tirar algumas dúvidas. Legal, legal. Jardel, e caminhando aqui para o final desse super podcast, foi super bacana essa conversa contigo, né? Tu tem uma super experiência, tanto em inovação aberta, inovação industrial, que são segmentos tradicionais, né, da nossa economia. Eu queria perguntar um pouco aí de futuro, né? O que tu enxerga hoje, que é o futuro do Espírito Santo e o futuro do nosso país com relação ao meio empresarial e ao meio da inovação? O capixaba, ele tem um complexo de vira-lata enorme, enorme. Eu já há 38 anos quase que tenho ele, mas tem um outro lado que vence, que é um lado do otimismo. Eu vejo as vantagens desse estado muito grande. Eu estou vivendo dentro do InovaSerra uma experiência em que 3 órgãos com aparente interesses diferentes, que é a academia representada pelo IFES, a prefeitura e a ASES, trabalham e ali, rapaz, eu consigo perceber claramente que é o mesmo propósito. A gente pensa no InovaSerra e não na ASES, e não na prefeitura, e não é essa marca que a gente quer vender. E essa visão de propósito comum e menos ego e mais ecossistema, esse é o processo que dá para fazer. O Espírito Santo tem uma vantagem que ontem foi a semana de ciência e cultura aqui na Cidade da Inovação. O governador Casagrande, que a gente chama de Casagrande, Renato, e se você encontrar, ele cumprimenta e fala com você. Essa proximidade e a possibilidade de acesso a um deputado, a uma autoridade, como um governador, você não acha em outro estado. Até porque é um estado de 4 milhões de habitantes, né? Então, E mas tem estados menores em que o governador fica acastelado e distante, ele é uma autoridade. Aqui ele está numa proximidade de camisa de insider, vamos dizer assim, né? Isso é uma vantagem enorme. Essa conexão que nós temos dentro das pessoas que tiveram aqui ontem, isso em São Paulo, a Rede Globo estava lá filmando. Quem são as pessoas que são os investidores da Stars. E essas pessoas simples estão próximas com o interesse comum. O Espírito Santo tem uma vantagem, tem essa vantagem de quebrar essas barreiras de proximidade, porque os átomos se conectam e se chocam com uma naturalidade e simplicidade enorme. E essa capacidade, eu acho que ela é diferencial. E você tem a geografia de Santa Catarina aqui, que nos prova que a gente pode ser igual. Tão pequeno quanto montanhas e mar, estreitinho. Então, essa visão, eu acho que tem muita similaridade. Eu vejo o tema, em algum momento, o político se apegou ao meio ambiente como impossível não falar de,
sem que aquilo fosse de fato uma bandeira. Hoje eu acho que ninguém consegue mais fazer porque acredita mesmo. E inovação está virando isso. Então esse processo está sendo transformador e todo mundo precisa vender. Esse estado é o estado per capita que tem mais dinheiro do que per capita tem mais dinheiro que São Paulo. E uma gestão muito adequada financeiramente que permite que o pilar da inovação, especialmente dos primeiros passos da startup, onde o risco é maior, você tem um dinheiro de uma FAPES, do Fundo Soberano, da MCI, para fazer com que essas startups se sustentem e vençam o Vale da Morte. E essa estrutura poucos estados têm. Isso que o Fundo Soberano aqui é um dos maiores do país, né? Isso, e essa é uma visão maravilhosa do Estado de pegar parte desses royalties e transformar na visão de futuro de transformação de um royalty de petróleo numa inovação transformadora. Isso é uma visão que está aí presente e a gente tem que tirar o chapéu mesmo. Para isso está presente e a gente vive. Tem muito mais dinheiro do que bons projetos. Cabe a nós fazer bons projetos e fazer a transformação que esse Estado pode fazer. Eu sou muito otimista com o Espírito Santo, com o país. Eu gostaria muito de despolarizar. Eu não acredito que a verdade está em um lugar só. E é sempre possível dialogar e achar uma posição de consenso que seja no lugar, não necessariamente no meio. Uma hora vai estar mais para um lado, outra hora vai estar mais para o outro, ou às vezes é por tema. E essa proximidade do diálogo, que é o que eu acho que acontece no Espírito Santo de uma forma mais evidente, que nos permite fazer. Quando a gente começou a MCI em 2019, o Estado era 14º em inovação. Já foi 11, já foi 9. A última vez, se eu não me engano, estava em 7º o Estado em competitividade no Brasil. Está andando. E aí a gente olha, a gente gosta de olhar pelo que está ruim. Sim, nós temos muito que melhorar, graças a Deus. A gente é startup porque existe problema. Se não tivesse problema, não tinha startup. E não tinha inovação. Mas é muito menos do que era antes. Então, eu sou um enorme otimista em relação a isso, especialmente no Estado. Gostaria de ter mais uma visão mais forte do empresariado em trazer seus projetos de fora, de dentro das corporações, para esses desafios, de tal forma que fomentem mais competências a virem explorar isso, que é essa maravilha que o Estado tem para oferecer. E aí muita gente se estabelecendo aqui vai fazer com que esse Estado cresça muito e aí o país vai junto, né? Nós também. Eu gostaria de aproveitar para deixar registrado aqui, né, Jardel, que eu sou de São Paulo, morei muito tempo no Rio Grande do Sul, hoje moro no Paraná, em Curitiba. E como paulista, a gente nunca escuta falar muito do Espírito Santo. O Espírito Santo ele é um pouco escondido. Sim. Porque, na verdade, o Espírito Santo ele não se vende muito. Mas eu queria deixar... E isso eu falo com muita tranquilidade, isso daí. Mas a verdade é que eu tenho um carinho enorme pelo Espírito Santo. É um estado fantástico. É um estado que... ele é pequeno em aspecto geográfico, mas ele tem de tudo. A gente tem uma capital linda. Vitória, eu tô aqui num local super bacana, na beira-mar aqui. Que vista linda. Linda. Ali em Camburi. Nossa, a vista, assim, fantástica. Acordar de manhã, aquela vista gostosa. Aquela orla linda de caminhar. Né? É maravilhoso. É uma cidade que, relativamente, quase não tem trânsito. Né? Eu digo comparativamente. Comparado com São Paulo. A gente está falando num estado que é pouquíssima, uma distância muito curta de Vitória, a gente vai para a Serra. Né? Então, poxa, algo maravilhoso. A gente pega a Sudene, que chega até Linhares. Coisa fantástica isso daí. A gente tem, dentre as principais startups do Brasil, né? Wine, PicPay, Zaid,
que nasceram aqui. O capixaba, ele tem uma questão da cultura, que particularmente eu gosto muito daqui, que é uma cultura carinhosa. Então, a gente tem aqui o contato desde as pessoas pequenas até os maiores, né, empresários e líderes do estado. Então, ontem, por exemplo, no evento que a gente teve aqui da Stars, dava uma boa parte do PIB do estado. É verdade, aqui, é né? verdade. Até como tu falou, a Rede Globo estaria, né, se fosse em São Paulo. Então, eu particularmente enxergo o Espírito Santo como uma potência no nosso país, que tem real condições de assumir o título, né, de estado startup. Tem todas as condições para isso. E, particularmente, estou muito feliz, né, de todo o trabalho que a gente está fazendo aqui, né, junto com os investidores, junto com as lideranças. E tenho certeza absoluta que a gente vai para esse novo ciclo agora, né, da Stars Espírito Santo, e vai ser um case nacional, porque não existe hoje nenhum grupo de investimento de lideranças a nível estadual no Brasil. Não existe isso hoje. E isso a gente está construindo de maneira muito forte e muito sólida. Eu tenho certeza que aí os próximos meses e anos vão ser muito frutíferos para a gente, né, dentro aqui do estado. Bem legal. Rapaz, eu vou falar uma que pode virar um cut, não um corte, né? Para cortar mesmo do processo. Mano, vamos lá. Mas é porque tem uma ênfase com psicologia que não sei se vai encaixar. O id, pelo Freud, é todo prazer, todo desejo, tudo que eu quero fazer agora. O superego é todo o controle, todas as regras, todas as leis societárias, todas essas... O ego é o cara que regula essa relação. Eu não vou fazer esse prazer aqui porque não é correto. Eu não vou fazer ou vou romper com essa regra que existe hoje, que ela é tola. As pessoas precisam sentir esse prazer. Ter um ego forte não é ruim como a gente acha. O cara tem um ego, é uma confusão maior com prepotência. Um ego forte é um ego robusto para buscar o equilíbrio entre o prazer e a lei e a ética e a moral dos sistemas. Essa construção robusta que a gente precisa ter no capixaba. O capixaba, o Espírito Santo é muito mais elogiado pelas pessoas de fora do que da gente. E a gente precisa ter esse ego sem vergonha. Sem a vergonha, né? Não sem vergonha. De assumir. Somos um estado maravilhoso mesmo. Temos maravilha, temos muito o que fazer para ficar mais maravilhoso, mas a gente tem toda a quantidade de fazer. Esse esforço de dar essa cultura que dê confiança de falar que eu sou capixaba com orgulho, é parte da nossa visão, e a gente está aí nessa de startup da Stars VIX, ampliando para o Espírito Santo, talvez tentando colaborar com essa cultura se expandindo para a gente ter orgulho de estar aqui no estado que tem tudo isso que a gente falou aqui. Então, vamos fazer acontecer. É isso aí. Jardel, muito obrigado pelo teu tempo conosco aqui, né? Tenho certeza que foi um podcast muito gostoso, né, do Starscast. E você teve a oportunidade de estar junto conosco, conhecer um pouco mais da história do Jardel, uma das principais lideranças de inovação do mundo da indústria, do mundo das empresas tradicionais do nosso país, que desenvolveu, né, com muita capacidade, muito brilhantismo, toda a inovação dentro da Arcelor, e hoje tem contribuído para a inovação no estado do Espírito Santo. Você também teve a oportunidade de ouvir um pouco sobre muitas histórias, né, relacionadas à inovação da indústria, à inovação do estado, e também aquilo que o Jardel tem enxergado para o nosso país. E já soube de antemão sobre aquilo que a gente está fazendo na Stars Espírito Santo. Então, Jardel, muito obrigado e nos vemos aí nos próximos eventos da Stars. Tamo junto? Vamos lá!